No coração da ilha de Creta, arqueólogos encontraram um objeto que até hoje desafia a história. Um pequeno disco de argila com símbolos enigmáticos gravados em espiral. Esse é o disco de Festo, um dos maiores mistérios da antiguidade, que nem a ciência moderna conseguiu decifrar. O ano era 1908. O arqueólogo italiano Luigi Pernier conduzia escavações no Palácio Minoico de Festo, no sul de Creta. Entre ruínas de mais de 3.500 anos, ele encontrou um disco de argila, surpreendentemente bem preservado. Hoje, o objeto é guardado no Museu Arqueológico de Heraclião e, desde então, se tornou um dos maiores enigmas da história da escrita. O disco tem apenas 15 centímetros de diâmetro e foi feito de argila cozida. Em sua superfície, mais de 240 símbolos foram estampados com selos individuais, o que o torna o primeiro exemplo conhecido de tipografia da humanidade. Os símbolos incluem figuras humanas, animais, armas, ferramentas e padrões geométricos. Mas até hoje, nenhum outro artefato parecido foi encontrado. Os símbolos parecem familiares, mas não correspondem a nenhuma escrita conhecida. Não se encaixam no linear A, usado pela civilização minoica. Não se assemelham ao linear B, que mais tarde representou o grego micênico. E também não coincidem com hieróglifos egípcios ou a escrita suméria. O disco permanece único, isolado, como se fosse um código vindo de outro mundo cultural. Alguns arqueólogos sugeriram que o disco era um hino religioso usado em rituais. Outros acreditaram que fosse uma tabela astronômica ou calendário agrícola. Há quem diga que poderia ser uma mensagem política ou um tratado de leis. Mas um detalhe intrigava a todos. Se fosse tão importante, por que apenas um único exemplar sobreviveu? Durante o século XX, linguistas, criptógrafos e até amadores tentaram decifrar o disco. Alguns afirmaram ver padrões matemáticos, outros conexões com idiomas mortos. Um estudioso búlgaro chegou a publicar uma tradução, alegando que o disco descrevia orações à deusa mãe. Mas a comunidade científica nunca aceitou essas interpretações como definitivas. E para muitos, o enigma continua intocado. Em meio às incertezas, surgiu uma teoria polêmica. E se o disco de Festo fosse uma fraude? Alguns críticos sugerem que Luigi Pernier, em busca de prestígio, poderia ter fabricado o objeto no início do século XX. Mas análises químicas da argila confirmaram sua antiguidade. Ainda assim, a suspeita de falsificação paira sobre o mistério. Para além da academia, surgiram teorias mais ousadas. Alguns acreditam que o disco guarda instruções de tecnologia antiga. Outros sugerem que seja um mapa ou código de uma civilização perdida no Mediterrâneo. E há ainda os que associam o artefato a mensagens cósmicas, um contato com povos de fora da Terra. Estudos recentes com scanners digitais revelaram detalhes invisíveis a olho nu. Alguns padrões sugerem que os símbolos podem estar organizados como cânticos ou instruções rituais, mas até hoje não existe consenso. O disco de Festo permanece como um enigma inquebrável da arqueologia. O disco de Festo é um testemunho do quanto ainda desconhecemos sobre as antigas civilizações. É um código religioso? Um conhecimento perdido? Ou algo além da nossa compreensão? E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se para mais mistérios da história.